Alô? Olá, tudo bem? Olá. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Aqui com alguns jovens, a Regina Nogueira, nossa candidata a vereadora. Um bate-papo rápido sobre o jovem, o futuro, um pouquinho que a gente acredita dentro do mandato. E aí eu queria que cada um que estivesse aqui se apresentasse para quem está nos assistindo. Então, vamos começar aí vamos lá, a Maria Carolina. Fala um pouquinho, Marina, quem é você e se apresenta, por favor. Oi, meu nome é Maria Carolina, tenho 28 anos, eu estou fazendo faculdade de design de moda em Campo. Eu morei a minha vida inteira em Recife, passar com 4 anos. E fiz ensino médio, fiz fundamental aqui, trabalhei aqui, fiz estágio. Tá. Vamos lá, o João Pedro. Tem João Pedro e Andriel aí. Se apresenta, por favor. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o João Pedro, tenho 22 anos. Cursei Faculdade de Comércio Exterior, Administração e Relações Internacionais em Santos e não terminei o curso. E atualmente moro entre Ilhabela e São Paulo. Bacana. Você está sozinho aí ou tem outra pessoa aí? Aqui. Beleza? Sou o Andriel, tenho 22 anos, atualmente estou cursando Educação Física na UEL, Universidade Estadual de Londrina. E é isso aí. Valeu. Catarina? Oi, meu nome é Catarina, tenho 18 anos, estou cursando Faculdade de Medicina Veterinária na Univap. Estava morando lá em São José para cursar a faculdade, mas acabei voltando por conta da pandemia. Fechado. Guilherme? Olá, boa tarde. Meu nome é Guilherme, tenho 20 anos, faço Engenharia Civil no módulo Caraguatatuba. Sempre morei aqui na ilha e estamos aí. Tá. Quem deixar no mudo os outros microfones, para quem for falar sempre ter uma qualidade melhor de som. Então, deixa no mute, eu vou passar para a Regina agora, aí todo mundo fica no mute, que é mais fácil. Regina, nossa candidata a vereadora aí, mãe, né? Preocupada com o futuro dos jovens. É fundamental a gente fazer esse bate-papo. Além de falar, o momento é política, é lógico, a gente quer falar um pouco de política, mas falar também do futuro da nossa cidade e futuro dos jovens. Então, fala aí, Regina, um pouquinho quem é você, da sua candidatura, a tua preocupação com o jovem, que é a mesma preocupação que a gente. Os rostos todos são conhecidos, eu conheço, moro na Cocaia, a Ilhabela é uma só, a gente conhece essas pessoas, famílias que nós conhecemos, temos carinho por essas famílias aí. Fala, Regina, um pouquinho. Luizinho, eu moro já na Ilhabela há 14 anos, mas conheço a ilha desde os meus 12 anos, né? Andava de mobilete na vila e via o pessoal nadando quando nem tinha pier direito. Quando eu vim para cá, eu vim com os meninos já, né, nascidos, um nasceu em São Paulo, outro nasceu em Recife, e com a certeza da qualidade de vida, da segurança. Os dois meninos nasceram com problemas respiratórios, um com asma, outro bronquite. Na Ilhabela tinha tudo de bom, de qualidade de ar, a escola muito próxima, todas as facilidades para a construção de uma família. E aí eles foram desenvolvendo, né? Foram criando amizade, que é essa turma maravilhosa que a gente convidou hoje para bater um papo. E, de repente, eles fizeram 18 anos e aí eles estão abandonando o ninho. Já abandonaram o ninho, né, uma parte, e a outra está saindo também. E aí eu me vejo numa situação de ter um município, trabalhar no município e querer fazer mais pelo município, mas vejo os talentos dessa força motriz e dessa parte intelectual dessa juventude saindo do município. E aí me preocupa muito, porque não é só a questão emocional de tê-los longe, mas me preocupa que a gente acaba não tendo essa geração
investindo nesse município maravilhoso que a gente reside e quer transformar numa coisa melhor. Então, a ideia do papo é essa, a gente conversar com eles, ouvi-los um pouco, para ver como eles entendem essa forma de trabalhar no município, de investir no município, de ser educado por aqui. Então, é bacana, assim, o jovem, no nosso plano de governo, ele vai ser muito bem alcançado. Tem um projeto que é a qualificação profissional, o ensino médio técnico, né? Municipalizar o ensino médio, eu acho que é fundamental isso. Quem estudou no colégio estadual, aqui no município de Ilhabela, sabe a dificuldade que é das aulas vagas. Então, o terreno já é da cidade, o prédio já é do município, por que não municipalizar? E ter os professores daqui com uma matriz curricular boa e você conseguir inserir o ensino médio técnico. Nosso orçamento hoje, para Ilhabela, para a educação, é de 206 milhões de reais. Então, é possível você ter aí o ensino médio técnico, cidades com menos orçamento que o nosso, uma população, enfim, menor tem. Então, é isso que dá uma projeção. A nossa dinâmica aqui cada jovem fazer uma pergunta e a gente bater um papo para não estender. Eu vou começar porque o microfone está fechado. Você, Maria Clara, qual que seria assim, a tua visão de futuro para Ilhabela? Você está fazendo moda, enfim. O que você gostaria, você como jovem, qual que é a tua necessidade na Ilhabela? E aí a gente vai bater um papo aí. E aí eu vou perguntar isso para o Adriel, para o João Pedro, para a Catarina, para o Guilherme, porque é uma coisa que a gente gostaria de ter dentro do nosso plano de governo e atender essa expectativa do jovem. Então, com você, Maria Carolina. Oi, Luizinho. Eu estou fazendo faculdade de moda, né, em São José, e eu pretendo conhecer um pouco do mundo, né? Eu queria ver como é que é a vida lá fora, porque Ilhabela é um sinônimo de aconchego, de conforto, e eu quero sair dessa minha zona de conforto, né? Eu voltaria para Ilhabela com filhos para criar eles aqui, porque aqui é seguro, porque é confortável, porque aqui é fácil de você confiar, né? Agora, em relação a essa idade que eu estou, dos 18, fazendo faculdade, eu não vejo que eu tenho muito crescimento profissional aqui dentro da ilha e eu não vou estar preparada para o mundo lá fora, porque aqui é um ovo, Ilhabela é um ovo, né? Ilhabela é pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe já o que faz, o que não pode fazer aqui. Então, para eu me preparar para o mundo, eu teria que enfrentar os caras grandes, né? Que são as cidades grandes, o que me espera lá fora. E falta também o mercado de trabalho da moda aqui, né? Regina e Maria Carolina, eu acho muito boa essa pergunta. A nossa intenção dentro do plano de governo é ampliar a bolsa de estudos e tem duas coisas que nós vamos trabalhar dando gratuitamente para os jovens, que é cursinhos gratuitos para vestibular, né, para conseguir fazer um vestibular, e também teste vocacional, para saber o que o jovem quer, né? Então, nós temos dúvidas. Mas exatamente o que você falou, eu tenho uma iniciativa que é implantar alguns intercâmbios. Por que não pegar os melhores jovens da cidade e fazer intercâmbio, né? Você vai oportunizar ele de conhecer outras cidades, talvez até intercâmbios internacionais, e isso fazer uma troca. É fundamental isso. Então, Maria Carolina, eu acho que isso é ofertar, faz aí um seletivo, só vai quem tiver boas notas, só vai quem conseguir ter aí, tem que ser um prêmio, e com o orçamento que nós temos é para fazer o intercâmbio. Então, eu acho que isso é fundamental, esse intercâmbio, para trocar experiências e andar. E a questão do mercado de trabalho tem, sim, o que precisa é a base disso, né? Por que não criar, imagine, Ilhabela virar uma marca, né? Uma marca não só turística, mas também de roupa, de confecção, e isso aí, você buscar lá, se formar e trazer bons projetos para cá. Isso é fundamental, eu acho que é um pouquinho disso que a gente queria fazer. Regina, você quer complementar para eu passar já para o João Pedro e para o... Não, eu achei, Maria Carolina também ficou
maravilhada aqui, que excelente ideia do intercâmbio, porque a gente vai trocar experiências exatamente por conta das competências, das qualidades de todos, né? Assim é como a gente diz a história da régua, a gente vai começar a medir para cima, sempre buscando Sim, qualificações. Então, é perfeito. Então, uma das alternativas excelentes. perfeito. Pode passar para o próximo. Eu vou começar pelo João, ou André. Quem faz a primeira pergunta aí, deixa no mudo, vai lá. Oi, Luizinho, tudo bem? Dá para me ouvir, né? Dá, perfeito. Tá. Então, a gente conversou um pouco aí, um pouco antes da live sobre esse assunto, e a minha opinião é a seguinte: existe uma faixa etária que não reside em Ilhabela, e é a faixa etária que é mais progressista e que normalmente traz a mudança, que são os jovens. Sim, Então, a partir do momento que você termina o ensino médio, e aí nesses próximos anos, que são onde você começa a direcionar uma carreira profissional e descobrindo várias coisas que Ilhabela priva, de uma certa forma, essa faixa toda de pessoas, e eu conversei com amigos meus, elas acabam trazendo transformações e mudanças para outras cidades. Então, é legal que Ilhabela investe em bolsa para que os alunos, para que os estudantes e os cidadãos aqui de Ilhabela, eles vão para outras cidades, façam uma faculdade estadual, façam uma faculdade federal, enfim, e consigam engatar aí no mercado de trabalho e trazer transformações para a cidade, para o município que ele vai estar estudando. E onde normalmente ele desenvolve a vida a partir dali ou em outras cidades. O grande ponto é trazer essas pessoas de volta, é fazer com que esse investimento não seja só para mandar para fora, mas que seja para trazer de volta, para que esse conhecimento que é adquirido fora seja aplicado aqui. Então, não só isso, eu também acho que vale sim ter o ensino superior aqui em Ilhabela e ser referência de certa forma, para que Ilhabela não se limite, que seja sempre um ponto turístico, mas que não se limite a empregos dessa forma, para que tenha inovação, tenha mudança de estrutura, pensamento, e não dá para os jovens, que é uma opinião, não sei se é da maioria, mas é uma grande parte dos jovens que pensam assim, em só se aposentar em Ilhabela, porque aí sim, isso faz com que o município não se desenvolva. Então, ele fica parado no tempo, aí um pouco retrógrado em comparação com outros municípios que têm essa oportunidade de estudo e esse retorno do conhecimento para cá, e de trabalho também. João, acho que... Já complementar, Pode falar, Ariane. André. é super importante o incentivo que a cidade tem dado e que continuará dando para os estudantes saírem daqui, criarem uma vivência, criarem experiências, adquirirem coisa boa na sua carreira de formação, independente da disciplina, e voltar para aplicar na cidade. E tem que ter essa oportunidade, a cidade tem que oferecer, tem que ser chamativo, para que eles se interessem em voltar para cá. E com isso vai melhorando a cidade. Pessoas jovens, né? Renovando. Ótimas perguntas e colocações. Isso realmente é política pública. A primeira coisa é deixar claro que no nosso plano de governo nós vamos inserir já 3 faculdades aqui, em parceria com o Senac, tá? Gastronomia, hotelaria e turismo com referência. Então, o Senac vai fazer, eu conversei com uma coordenadora para implantar e realmente possibilitar uma porcentagem de vagas gratuita para os moradores da ilha. E isso vai movimentar também, porque muita gente de fora vai querer estudar aqui. Segundo, é fazer um estudo, João Pedro e Adriel, de quais são as profissões da região, os jovens querem, e potencializar aqui. Por exemplo, por que não trazer internet de banda larga para trazer startups para cá? Ou seja, programação. Ilhabela contrata milhões de reais de serviços de engenharia, e aí os engenheiros têm que ser os que estão formados aqui, né, os que estão estagiando. Então, assim, é fundamental você fazer esse trabalho. O que tem que casar é a necessidade do jovem, ou seja, a opção dele de estudo, e na região. Tem algumas matérias que não vão ter aqui.
Não dá para falar que... Só que o que nós temos que fazer? Ofertar isso na região. Então, questão portuária, questão do meio ambiente, questão de saúde, o hospital regional. Então, nós temos, sim, uma demanda imensa aqui. O que tem que fazer é compatibilizar isso, alinhar isso com as necessidades nossas. Então, nós temos aqui, eu vi engenheiro, veterinário, arquiteto, moda. O que o poder público pode fazer é pensar que Ilhabela ela não tem indústria. Quais são os segmentos que ela pode crescer aqui? Ela pode crescer em meio ambiente, ela pode crescer em tecnologia, ela pode crescer em referência. Na pandemia, muita gente... Serviços. Muita gente, por causa do Covid, que morava em São Paulo, começou a trabalhar em Ilhabela. Então, o quê? São os serviços que ela pode ofertar e os serviços com qualidade. Então, eu vou trabalhar nessa qualificação. Para o jovem voltar para cá, ter uma expectativa de ganhar bem, conseguir comprar sua casa, morar, não ficar sempre na casa dos pais, ou seja, ter um futuro. Então, o que eu preciso é, primeiro, filtrar, possibilitar o jovem de voltar aqui, não deixar aí grandes empresas virem e contratar pessoas de fora, mão de obra, né? Porque a gente está... E ver quais são essas necessidades. Eu lembro uma dificuldade que tinha do primeiro emprego, e um pessoal do Nordeste conseguiu fazer aqueles call centers, né? Porque o jovem, eles colocaram o call center, era o primeiro emprego. E aí falou, todo mundo da cidade trabalhava 6 horas e ganhava um salário mínimo. Aquele é o início, para ele pagar um outro curso. Ou seja, nós temos que ofertar possibilidade dos jovens, de alguma forma, começar a trabalhar e começar a se capacitar. E não são todos que vão conseguir fazer faculdade, mas também colocar aula de marinharia, carpintaria, mecânica, ou seja, não são todos que vão conseguir fazer faculdade. A maioria aqui, todos aqui são ensino superior, mas tem uma boa parte da população que não vai alcançar isso. Ilhabela precisa fazer um estudo de quantas bolsas de estudos e quais são os serviços para depois do aluno formado em 4 ou 5 anos, ela saber que ela vai ter que ofertar essas vagas de emprego, porque aí o jovem volta. Senão a gente vai começar a exportar os nossos jovens e aí voltar no final da vida, como o João Pedro falou, não para se aposentar, ele tem que vir para trabalhar, para ganhar dinheiro, para produzir, e aí principalmente o serviço dessa mão de obra. Então, não é fácil, João Pedro, porque Ilhabela não tem indústria, é serviço. Então, a gente tem que pensar de que forma trabalhar, e isso eu vou pedir ajuda de vocês, porque vocês têm essa necessidade. Eu já fiz a faculdade, já acordei aí todo dia, 6 horas da manhã, para ir durante 5 anos para fazer engenharia, arquitetura no módulo. Eu estudava de manhã, viu, Guilherme? Então, assim, parece que é do lado, não é não. Pega trânsito, pega balsa, é difícil. Eu dormia na balsa, eu dormia na van para tentar aí estudar um pouco. Então, é um pouquinho disso que nós vamos fazer. Os estudantes hoje que estão estudando fora, todas essas matérias, todas essas profissões, eu tenho de alguma forma ofertar aqui dentro da cidade. Então eu tenho que saber quantos alunos de engenharia, quantos de arquitetura, quantos de veterinário, quanto de web design, quanto de moda, fazer um estudo, um diagnóstico, falar, olha, eu preciso de alguma forma fazer uma política pública para tentar trazer esses jovens de volta. E isso é uma costura que eu tenho que ter com a educação e com a demanda da cidade. Então, isso é fundamental, é um desafio, e é um desafio que nós vamos ter que assumir juntos, João Pedro e Adriel, e os jovens que estão nos ouvindo. Isso não tem outra forma, é saber como ofertar emprego qualificado para quem está saindo aí da faculdade, os nossos jovens. Então é isso, senão muitas mães vão ficar tristes, porque os filhos vão estar longe, como aí tem a Regina e milhares, centenas de mães aí que não vejam os filhos direto na Ilhabela. Eu acho que é isso. Consigo complementar, Regina, se você quiser complementar um pouquinho do que eu falei, você é mãe, você tem isso mais na ponta da língua, você passa por isso hoje, talvez você tenha uma sensibilidade melhor do que eu para poder falar sobre isso. Não, foi muito bem dito, os meninos também pontuam muito bem as necessidades, as expectativas e o que eles podem fazer. O Guilherme e a Nina também têm bastante
considerações para poder falar, e é legal a gente ouvi-los, que eles também estão aí nessa linha de frente das experiências educacionais. Eu acho que pode ser o Guilherme primeiro, né? Fala, Guilherme. Boa tarde. Então, eu também estava conversando aqui com meus amigos sobre isso, sobre a questão de como trazer, né, o jovem de volta aqui para a cidade. Seria, acho que como se funcionasse a nossa bolsa, né? Seria você receber ali o auxílio, que seria o valor em dinheiro, e você ter que pagar, entre aspas, né? Ou seria uma troca, pagar o horário lá na prefeitura, por exemplo, na Secretaria de Obras. E com uma faculdade ou alguma instituição, alguma coisa que tenha isso aqui na ilha, você poderia muito bem pagar por lá, ou então ser direcionado a alguma construtora, no meu caso, construtora, ou alguma coisa desse tipo. Você fazendo isso, com certeza, uma pessoa, o estudante vai querer continuar, entendeu? Por exemplo, o Adriel aí, que é estudante de educação física, tentar depois que de formado ou durante o estágio, colocar ele dentro ali da Secretaria de Esportes para ele fazer pelo menos um tempo, sabe? Para conseguir, se fosse no caso aí o Senac, o Senai, entrar com essa parte aí de esporte, entrar com parte de construção, tudo isso seria muito interessante. Te deixa. Bota no mudo. O que é importante é justamente isso. É bom ouvir a necessidade de vocês, que eu começo a entender um pouco mais. O trabalho, a bolsa, ela não se aplica só ao término da faculdade, né? E também um prazo após a faculdade. Tem um amigo, enfim, que faz fisioterapia, e ele, aqui na Ilhabela, ele acaba fazendo alguns bicos para fazer trabalhos, enfim, diversos, e ele é o Dudu, né, o Carlos Eduardo, e ele, conversando com ele, qual surgiu a necessidade, Guilherme, que ele, depois do quarto, quinto ano, dá palestras, como ele conseguiu fazer a faculdade, e aí nas escolas, e aí também um chamariz para fazer o quê? Uma apresentação das profissões. Imagine você está se formando engenheiro, você está no último ano, além de você trabalhar, eu acho que na Secretaria de Obras, e depois as obras que fazem licitação no município de engenharia, fazer uma listagem, e aí essas empresas ofertarem os estagiários da nossa própria cidade, né? Porque aí vem uma empresa de fora, acaba trazendo o estagiário de fora. Não, nós temos essa relação, fazer uma relação bacana, ó, engenharia, arquitetura, técnica de edificações, a mesma coisa aí com educação física, né? Contratamos o Aloha Experience. Aí, Adriel, aí o que acontece? Olha, tem aqui para você contratar os nossos estagiários para fazer essa ponte. Mas eu estava falando que o quanto é importante fazer uma apresentação nas escolas. Olha, eu estou no quarto ano de engenharia, eu peguei a balsa todo dia, dificuldade, mas fico muito feliz, uma profissão que eu escolhi. Eu começo a trabalhar com cálculo, obra, gerenciamento de obra, e eu estou aqui, que é uma contrapartida da minha bolsa, ou seja, apresentar para vocês o que é minha profissão, o que eu gosto de fazer. A mesma coisa com o Adriel, eu sou preparador físico, quero me especializar em corrida de rua, atletas, eu estou aqui. Ou seja, além de você trabalhar nas áreas, que eu acho perfeito esse estágio, você mostrar a sua profissão, mostrar a sua trajetória. Porque tem muito jovem que fala assim, para que eu vou fazer faculdade? Para que eu vou ficar acordando cedo? E aí, quando vê um jovem como nós, terminando um curso, passa muito rápido, 4 anos, tem a oportunidade de ganhar um pouco mais, é um orgulho para a família, vai ter um currículo melhor. A gente acaba incentivando esses jovens a estudar, incentivando a falar, gente, a não faltar na aula, incentivando até não entrar nas drogas. Tem uma rede fundamental isso, e já que a prefeitura ela dá essa oportunidade de dar bolsa de estudos, transporte, que hoje é quase 8 milhões por ano, muito bom, graças a Deus nós temos um orçamento que permite isso, porque além de não trabalhar nas secretarias, cada um de vocês tem uma história. Contar essa história para os jovens, para incentivar cada vez mais eles fazerem estudar, buscar a capacitação. Então, Guilherme, eu acho que isso é fundamental, criar
as grandes empresas, as empreiteiras, as construtoras chamar os profissionais e aí fazer isso na área de eventos, fazer isso na área de moda, fazer isso na área de gastronomia, de hotelaria, ou seja, tudo que a prefeitura for contratar, licitar empresas grandes, chamar os estagiários e contratar mão de obra local, que aí é o que está dentro da nossa lei. Eu fiz um projeto de lei que 80% dos serviços das empresas tem que contratar mão de obra local e tentar fazer isso também com o estagiário, com os bolsistas da nossa cidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Veja, Regina, se quer alguma coisa para complementar, o Guilherme. Quando você fala da possibilidade que o Poder Executivo pode oferecer para o munícipe, a gente pensa como a prefeitura ser o único contratante. Mas a gente tem que pensar no crescimento do município, né? O fato por exemplo, oferecer bolsa, às vezes você fica numa dependência dessa contrapartida. Muitas vezes você tem que dar também condições para o munícipe ter possibilidade de pagar essa escola, sem precisar, às vezes, da bolsa. Né? A condição... a gente tem uma cidade que eu vejo assim, viu, Luizinho? Às vezes eu posso até ser grosseira no meu ponto de vista, mas eu percebo que, às vezes, a gente cria uma dependência com a prefeitura e fica buscando subempregos. Então, eu vou lá para o SOS, ou eu vou para um emprego mais simples, ou eu faço um concurso mais simples, para poder garantir o meu emprego. E aí, eu quase que me aproveito de uma situação, de uma necessidade pública e não me desenvolvo. Eu mesmo, munícipe, não me desenvolvo. Então, a gente realmente é importante, sim, estimular o crescimento do município, mas também exigir que o munícipe se interesse pelo negócio, né? Pela coisa do desenvolvimento próprio. O que eu quero dizer com isso? É que para o cara não se acomodar. Eu estou fazendo estágio, mas tudo bem se eu ficar cuidando aqui das obras de arte só. Mas a minha atividade é a educação física. Eu tenho que buscar um estágio na área de educação física. E o município também tem que fazer essa cobrança, essa contrapartida, entende? Para que o município também se responsabilize em melhorar o município que ele mora, a cidade que ele mora, né? A gente, claro, que muitas obrigações, principalmente educação, saúde, habitação, é do poder público, não tem questionamento sobre isso. Mas a responsabilidade também deve vir de todos. E a gente, às vezes, se incomoda demais com algumas situações. Regina, é fundamental o que você está falando, principalmente até quem está nos ouvindo, vocês, a gente está aqui na live. Hoje, Ilhabela, ela está fora da curva da questão orçamentária. Então, ela tem 1 bilhão de orçamento, é a 13ª cidade mais rica do Brasil, é a 5ª mais rica do estado de São Paulo, ou seja, nós estamos fora dessa realidade. O que a Regina está falando é uma coisa que me preocupa muito. Todos aqui nós vamos sentir aí a queda dos royalties e Ilhabela vai ter que se reinventar. E a primeira coisa para se reinventar, o que ela vai ter que enxugar. E quando ela vai enxugar, ou seja, hoje nós temos quase 4.000 funcionários, ela vai ter que voltar a ter aí 2.000, 2.500. E aí, imagine esses jovens que estão se formando, que por ano são de 600 a 800 jovens, e depois mais 1.500 pessoas, né, que vão deixar de ter emprego se acabar os royalties. Espero que isso demore ou não acabe. E depois uma turma que vem para cá também para trabalhar. Então, nós temos aí um desafio enorme. O que precisamos fazer? Primeiro, qualificação. Uma qualificação técnica desde o ensino médio técnico, que isso é fundamental, e qualificação simples, curso de 4 meses, 6 meses, para preparar o jovem, se ele quiser, ele faz isso, ele começa a ganhar um pouquinho melhor para poder depois fazer a faculdade. E hoje, quem está fazendo a faculdade tem que fazer as bolsas, o SOS, o estágio, ele tem que ser passageiro. E realmente isso acontece, as pessoas se aproveitam disso. Então, uma das coisas que nós temos que fazer se lá o Adriel é da área de
educação física, ele não pode estar na cultura, por exemplo, né? Então, nós temos que colocar os estagiários, fazer aí uma organização para ele estar aprendendo onde ele está, e aí o ambiente que ele está também está ganhando com a capacitação profissional dele. Eu não posso colocar alguém que é engenheiro em um lugar que não vai agregar nada, nem para ele e nem para o local. Eu acho que isso não funciona, então nós temos que fazer uma educação em relação a isso. Então, eu acho que é fundamental o que o Guilherme falou, falta gestão. E nós temos que pensar no futuro. Nós não teremos esses royalties para frente. Então, o que nós vamos fazer? Quais são as ações? Quais são as grandes obras? Engenheiro, você vai ter que se formar e falar, olha, eu vou fazer uma obra que não dá passivo, né? Não dá custo para o município. Então, nós temos que pensar isso. Aí a moda vai ter que fazer como vamos reciclar aí o lixo e virar roupa, para a gente conseguir, de alguma forma, agregar o nosso lixo. Aí os nossos profissionais, enfim, como conseguir fazer uma economia sustentável dentro do município. O preparador físico, como trazer eventos, e esses eventos sejam patrocinados, que não seja pela prefeitura, por grandes marcas, para a gente conseguir movimentar a nossa economia. Então, é um pouquinho disso que a gente vai fazer. Eu vou passar a última pergunta para a Catarina, para falar um pouquinho qual que é a tua visão, para a gente começar a concluir, Regina, já o nosso bate-papo, que a gente tem outro, mas muito legal esse formato, porque, na verdade, é mais a necessidade de cada jovem. Eu acho que tem que fazer mais disso, Regina. Quem está nos ouvindo, o jovem que quer participar, lógico, a Regina está pedindo apoio para ela, eu estou pedindo apoio para a minha candidatura a prefeito, mas independentemente de sigla partidária, quais são as políticas públicas que podemos fazer e atender? É muito legal isso, porque a gente está pensando na cidade para o futuro, né? Para os meus filhos, para os filhos de vocês. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Então, vamos lá, Catarina, a sua visão, a sua pergunta, o que a gente pode agregar dentro desse bate-papo. Quem está nos assistindo, estão falando com jovens que fazem faculdade, que estão fora ou que moram aqui. Qual é o futuro do jovem, o que eles acreditam, as sugestões, eu falando um pouquinho, inserindo um pouco do plano de governo, aprendendo também. É um pouquinho disso que a gente está fazendo hoje no nosso bate-papo. Eu acho que é um pouco do que cada um disse. Aqui muito investimento para graduação, a bolsa de estudo, mas também tem que ter investimento na base. Pessoas que não querem necessariamente fazer uma graduação, mas cursos profissionalizantes. E oferecer isso para o jovem depois de terminar um curso, terminar uma graduação, voltar, oportunidade. Porque aqui, por exemplo, na área que eu estou estudando, não tem tanta oportunidade no município. E tem gente que não pensa em voltar, mas eu, particularmente, queria sim voltar, mas assim, a oportunidade Você faz bem restrita. veterinária, né? Isso? Isso. É medicina veterinária, né? É o correto de falar isso? Medicina veterinária. Então é uma profissão que todos gostam, né? Eu tenho um cachorro que chama Pequeno e é a danada, meu, terrível, eles são terríveis. Bota no mudo os cachorros são terríveis, mas a gente tem um amor especial, é uma profissão que é muito bacana, assim. Catarina, Luiz, é uma análise que você fala, pode falar. A Maria Carolina quer falar do que a Catarina falou. Peraí, só um minutinho. Pode falar. Vamos lá. A questão da profissão da Catarina, que é a medicina veterinária, a gente podia ter bastante incentivo, principalmente na relação dos nossos animais marinhos aqui da Ilhabela. Que vira e mexe tem pinguim por aí tem animal machucado nas praias, e tem esses programas de ajuda para esses animais, mas um incentivo, um programa da ilha ou alguma coisa própria da prefeitura, cuidar desses animais marinhos, cuidar da nossa vida marinha aqui da ilha, porque a gente precisa muito, né? Ainda mais com esse tanto de queimada, com essa tanto de poluição, a gente precisa cuidar da nossa vida marinha, das nossas florestas e tudo. Bom, bem pensado, até que a Catarina falou. Ilhabela, por ser uma ilha, ela já deveria ter um aquário, uma área destinada para acolhimento,
ou seja, reabilitação de animais marinhos. Nós temos o Ubatuba, que é uma referência, né? O Ubatuba tem um aquário de Ubatuba. Aqui tem o grupo Argonautas, ou seja, nós vamos fornecer, além de um aquário, que é muito bacana, um aquário para esse pessoal, para poder, além de você fazer aí ajudar os animais, divulgar, reabilitar, também um ponto turístico. É fundamental isso para o município. Então, deixar isso bem claro que no nosso plano de governo nós vamos fazer isso. Investimento simples. Nós estamos falando outro dia, a gente foi lá no Rede Levinos, lá no... Quem não foi, lá no Bexiga, pode visitar. Eles fazem criação de garopa e de bijupirá. Inclusive tem até no meu stories, eu acho que é isso, Gabriel, eu coloquei no stories. Não, é impressionante, o espaço maravilhoso. Você que está fazendo medicina veterinária, tudo bem que ali é Levinos, é aquicultura, mas é lindo de ver os filhotinhos de garopa, o que faz. Vai visitar que vocês vão gostar. É um investimento que o município de Ilhabela tem que ter, principalmente a questão de os próprios pescadores. Você pode capacitar os pescadores para fazer oficinas, aí, fazendas de marisco, vieira, tem um pessoal que faz vieira do Renato. Mas voltando para a questão animal mesmo, nós vamos implantar um espaço, pé na areia, para atender o bombeiro, para atender aí o salva-animais, um espaço muito bacana. E quem pode trabalhar nesses espaços, aí com uma forma de compensação da Bolsa de Estudos, é você, Catarina, ou seja, nos animais, atendendo, eu acho que é possível. Nós temos o Centro de Referência Animal, que é um centro no município, que é referência no estado de São Paulo, é referência no Brasil. Eu acho que tem essa demanda aqui no município, tem bastante. O que tem que fazer é uma política pública eficiente. E a Catarina falou que, no início da fala dela, da questão das qualificações profissionais, né? Tem países como a Europa que a maioria dos jovens não faz mesmo a faculdade, eles fazem o quê? Uma qualificação profissional, porque a remuneração lá é boa. Então, a escada para chegar na questão da faculdade é uma qualificação profissional, e aí isso nós vamos tentar ofertar que é a base que você falou, né? Ofertar para toda a cidade, todos os jovens. É fundamental nós termos isso. Então, o ensino médio técnico e você conseguir ofertar qualificação profissional. Aqui, ó, minha mãe acabou de entrar na conversa e aí você faz um link com os empresários da cidade também, né? Os empresários da cidade têm que contratar a mão de obra que está recebendo a qualificação profissional e uma faculdade, né? Porque isso é fundamental nesse ciclo. Eu acho que com isso a gente consegue atender um pouco a expectativa. Tem profissões que são difíceis de atender numa cidade como Ilhabela, que não tem uma indústria, é serviço, como João Pedro e Adriel falaram, realmente é mais serviço, mas tem uma demanda gigantesca. Nós somos privilegiados, eu falo quem está na live aqui, né, o Guilherme, de poder estar fazendo uma faculdade, de ter uma estrutura familiar, e o que eu quero garantir dentro do meu plano de governo é oportunizar isso que todos nós estamos tendo de faculdade para a maioria dos jovens que gostariam de estudar. Então, tem uma briga na questão da Bolsa de Estudos, que não adianta nada você dar a bolsa para pagar a faculdade e o transporte. Se você não pagar um custo para a pessoa se alimentar, para ela morar, em algumas faculdades que não tem aqui na região, você inviabiliza ela de fazer essa faculdade. Então, vou dar um exemplo, medicina, se você vai fazer em Ribeirão Preto, você vai morar lá, a prefeitura vai pagar 100% da sua faculdade, mas se ela não pagar, pelo menos ajudar a alimentação ou a hospedagem, você tem que, se inviabiliza. Eu não estou falando todos, porque senão vai virar só assistencialismo do estudo, mas em determinados casos é fundamental ter essa oportunidade, e hoje na lei de Bolsa de Estudos não tem. Outra coisa que não tem também, que a gente está lutando, é as pós-graduações. Então imagine, vai lá, vamos lá, o Adriel é preparador físico, é isso, Adriel? Educação física? Alô, Adriel? Adriel? Isso mesmo, então, correto.
Aí você vem para trabalhar no município e você está trabalhando e você quer se especializar em respiração cardíaca. Uma especialização qualquer, vai. Eu também, a prefeitura, tem que ter essa possibilidade de bolsa de estudos, porque você está se capacitando para qualificar, especializar numa cidade. Então, eu acho que isso é fundamental também, porque não adianta nada você preparar todos os profissionais e depois você tem que pegar esses profissionais e começar a qualificá-los, ou seja, melhorar o atendimento. Então, é uma luta que também nós estamos querendo implantar na Bolsa de Estudos, porque alguém abriu... Você desliga o... fechou. É fundamental isso. Então, deixar bem claro isso. Regina, nós estamos chegando aqui no nosso tempo, eu tenho que correr para outro, mas muito bacana. Eu queria que você fizesse as considerações finais e eu agradecer a todos os que estão aqui com a gente, nos assistindo. Obrigado. Andriel. Eu falei Andriel. É Andriel. Andriel, Me puxaram a orelha, aqui, ó. Eu quero... Isso porque você é novo ainda, hein? Já pensou? Eu quero agradecer a presença de todos, porque, além de serem todos muito queridos, né, do coração, são pessoas extremamente capacitadas, competentes, os meninos são argumentativos, eu perco muito debate para eles, é fogo, viu? Mas eles se posicionam, são pessoas que têm um futuro maravilhoso que eles já estão conquistando, e a gente, como o Poder Executivo próximo, né, assim como o Legislativo, a gente tem que dar condições para muito mais gente da cidade poder ter essas possibilidades de estudo, de capacitação, de determinações de foco. É o mínimo que a gente tem que oferecer para eles, é a garantia do estudo e a garantia de possibilidades de emprego. É isso que a gente tem que trabalhar. Obrigado, eu vou agradecer aí você, Regina, nossa candidata a vereadora, mãe guerreira. É um desafio hoje entrar na política, a política está desacreditada, por N motivos, eu nem vou numerar aqui, porque a gente vai ficar a tarde toda, mas agradecer em especial a Maria Carolina, o João Pedro, aí o Andriel, a Catarina, tá? E o Guilherme. O nosso plano de governo, a minha ideia, a minha visão de futuro, nada mais é do que justamente fazer o que eu estou fazendo com vocês. Eu vou conversar, dialogar com as pessoas para tomarem as atitudes corretas. Ter gente técnica na gestão e oportunizar um melhor futuro. Cada história que está aqui, né, a Catarina, o Andriel, o João Pedro, o Guilherme, a Maria Carolina, são histórias de sucesso. Nós temos que construir mais histórias de sucesso, oportunizar o que a Regina falou, oportunizar o estudo, o trabalho. Então, com certeza, todos vocês dão um orgulho para os pais de vocês e continue dando, viu, por favor, nota boa, disciplina, cuidado para dirigir, cuidado com quem anda, né, seu segurança em primeiro lugar, né, não é o momento agora de constituir família, vamos estudar primeiro, é o conselho que eu dou para vocês, mas vamos multiplicar esses exemplos que estão aí, a Catarina, o Guilherme, o João Pedro, o Andriel, a Maria Carolina, para o restante dos nossos jovens, oportunizar isso. É isso que eu tento garantir, é isso que eu vou lutar, enquanto nós estivermos na vida pública, é isso que eu vou fazer. Gente, eu vou correr, tem um outro evento, obrigado por oportunizar esse ambiente, e hoje foi uma aula, também aprendi, e é isso que eu queria deixar aqui. Então, um futuro maravilhoso para nós, se nós começarmos a construir agora, e a gente vai começar a construir.